No dia 8 de setembro de 2022, faleceu a Rainha Elizabeth II, que reinou no Reino Unido por 70 anos. Como tudo no Reino Unido, e em especial a morte e a sucessão do monarca, é repleto de rituais e de previsibilidade. E para isso costuma ser necessário que os detalhes do evento sejam omitidos, se possível, para sempre, mas pelo menos por muito, muito tempo. A história do Reino Unido é repleta de mortes suspeitas dos seus reis, mas uma em especial, a do rei George V, o avô da falecida Rainha Elizabeth II, merece ser recordada. Não só por ser relativamente recente, mas também porque o detalhe de que sua morte não foi natural, como divulgado à época, mas sim um assassinato, foi claramente revelado apenas 50 anos depois, em 1986. E é esse episódio ímpar que será lembrado aqui. Para aqueles que ainda não nos conhecem, o objetivo desse canal é trazer a informação que vocês dificilmente encontram nas outras fontes. Então, se vocês quiserem se manter sempre atualizados sobre o outro lado da notícia, considerem se inscrever no nosso canal. Brevemente, quem foi o rei George V? Ele era filho de Eduardo VII e neto da rainha Vitória, a avó da Europa. Reinou por 26 anos, de 6 de maio de 1910 a 20 de janeiro de 1976. Durante o seu reinado, ele enfrentou a ascensão do comunismo, do fascismo, do republicanismo na Irlanda e do movimento de independência na Índia, a Primeira Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de 1929 com a crise que se seguiu. No seu tempo também, a Casa dos Comuns, que é eleita, passou a ter supremacia sobre a Casa dos Lordes, que é não eleita. Caíram os impérios de dois dos seus primos, Nicolas II da Rússia, que ele e toda a sua família foram assassinados, e William II da Alemanha. Ele foi o primeiro monarca da dinastia Windsor. Em função do crescente sentimento anti-germânico, em 1917 o nome da dinastia foi trocado do alemão Saxe-Coburg und Gotha, do seu avô, para Windsor. Todos os membros da família real renunciaram aos seus títulos alemães e mudaram os nomes alemães para nomes britânicos. Em 1971, reconheceu a British Commonwealth of Nations, formada pelas ex-colônias britânicas. A saúde do rei não era boa desde que, em 1915, ele sofreu um acidente grave quando seu cavalo o atirou no chão. Ele era um fumante exacerbado e sofria de bronquite crônica. Na manhã do dia 15 de janeiro de 1936, o rei se recolheu à sua cama alegando estar gripado. Nunca mais sairia. No dia 20 de janeiro, o seu médico, Lord Dawson of Penn, emitiu um boletim informando que, abre aspas, a vida do rei está pacificamente se findando. Fecha aspas. Assim, todos estavam avisados. O parlamento, o primeiro-ministro e os jornais aguardavam o último minuto para fechar as suas primeiras páginas. O rei faleceu naquela noite, 5 minutos antes da meia-noite, quando estava acompanhado apenas do seu médico, Lord Dawson of Penn, e da enfermeira Catherine Black. O detalhe que o mundo só viria a conhecer 50 anos depois é de que a morte do rei não fora natural. O médico do rei faleceu em 1945, mas em 1985 foi publicado seu diário pessoal, onde ele admitiu ter matado o rei aplicando na sua jugular 0,75 gramas de morfina e depois 1 grama de cocaína. Em 15 minutos o rei morria. Conforme o mesmo diário, as últimas palavras do rei foram God damn you, ou que Deus te amaldiçoe. O médico em seu diário deu 3 justificativas para o seu ato. 1. Que o rei merecia uma morte digna. 2. Não queria prolongar o sofrimento da família, que, segundo ele, já havia dito que não queria prolongar o sofrimento do rei. 3. Que a morte do rei às 23h55, ou seja, 5 minutos antes da meia-noite, permitiria que a notícia saísse na edição da manhã do The Times e não em jornais menos apropriados da tarde. Embora a eutanásia seja uma prática por muitos defendida, ela sempre requer, quando possível, a permissão da vítima, o que, pelas últimas palavras do rei, reconhecidas pelo médico, não foi concedida. Pelo contrário, o rei já havia sido desenganado 2 vezes no passado, em 1928 e em 1929, mas nas 2 vezes ele se recuperou desafiando os seus médicos. Matar o rei é o pior crime possível no Reino Unido, e alega-se que dificilmente o médico agiria sem algum suporte. A esposa do rei, a Rainha Maria,
era profundamente religiosa e jamais admitiria a eutanásia. Mas o príncipe herdeiro, que sucedeu o seu pai como Eduardo VIII, talvez fosse mais pragmático. Na verdade, o príncipe era amigo pessoal próximo do médico Lord Dawson. Por sua vez, o rei George V era um pai rígido, e a relação com o filho mais velho degradou muito nos anos 20. Ambos tinham uma relação nada amistosa, e o pai era radicalmente contra o comportamento do príncipe, especialmente a sua predileção por mulheres casadas. Escândalos que poderiam abalar a monarquia só foram abafados no reino com a ajuda dos barões da mídia. Note-se que no Reino Unido o rei também é o chefe da igreja anglicana, que na época não admitiria que o seu líder supremo fosse notoriamente adúltero. Na época houve suspeitas pelo fato de os demais médicos do rei estarem ausentes e do fato de a simples gripe ter evoluído até a morte em apenas 5 dias. Em dezembro de 1975, apenas algumas semanas antes, a irmã do rei, a princesa Victoria, de quem o rei era muito próximo, morreu levando o rei à depressão. Ela recebera uma transfusão de sangue ministrada pelo mesmo médico Lord Dawson. E também 2 anos após a morte do rei, sua outra irmã, a rainha Maud da Noruega, veio visitar Londres. Ela adoeceu e o Dr. Dawson e outro colega foram chamados. Dawson recomendou uma cirurgia que foi um sucesso. Mas 4 dias depois, ela surpreendentemente morreu de um ataque do coração, também perto da meia-noite, bem a tempo do noticiário da manhã. Dawson escreveu na época para um colega da Noruega, argumentando que ele deveria concordar que a morte da rainha foi um alívio que a salvara dos últimos e dolorosos estágios da sua doença. Ela viera bem da Noruega, mas voltava em um caixão. A morte fora peculiar, e a sugestão de Dawson de que ela fora um alívio era extraordinária. 3 irmãos reais morreram no espaço de 3 anos, atendidos pelo mesmo médico. Alguns anos antes, em 1919, morrera o príncipe John, filho mais novo do rei. Ele era epiléptico e acreditava-se que sofresse também de algum tipo de deficiência mental, possivelmente o autismo, o que envergonhava a família, porque acreditava-se tratar-se de uma doença sanguínea, e a monarquia teria um sangue mais puro do que o dos plebeus. O público só soube da doença do príncipe após a sua morte. O próprio rei George V descreveu a morte do seu filho simplesmente como, abre aspas, a maior misericórdia possível, fecha aspas. Já o seu irmão Edward viu a morte como, abre aspas, pouco mais que um lamentável incômodo, fecha aspas. E escreveu uma insensível carta à sua mãe, carta essa que nunca veio a público, mas a qual o príncipe se desculpou posteriormente. Este fato demonstra que entre as muitas qualidades do príncipe Eduardo não estava a empatia para com as outras pessoas. É muito raro a epilepsia matar, mas quando o médico Dr. Dawson, como era, não era tão inesperada. Uma canção popular na época dizia Dawson Pen kill many men, and it's because that we say God save the king. Ou seja, Dawson Pen matou muitos homens, e por causa disso que nós dizemos, Deus salve o rei. O elefante escondido na sala. Um fator totalmente evitado na questão era de que o príncipe Edward desejava se casar com a americana Wallis Simpson, divorciada e casada novamente. Para isso ele precisava da permissão do rei, mas o rei e a rainha se recusavam sequer a conhecê-la, e ela era persona não grata nos círculos sociais. Escutas telefônicas dela foram interceptadas em 1975 e a CIA e a inteligência britânica diziam que ela tinha também outros amantes, inclusive um oficial alemão, von Ribbentrop, o embaixador da Alemanha nazista em Londres, que mais tarde foi enforcado no tribunal de Nuremberg. Acreditavam também que ela passava informações para a Alemanha. É claro que o príncipe foi informado desse affair, mas isso o tornou ainda mais obcecado pela amante. A relação de pai e filho estressou mais em 1975, com o príncipe chamando o pai de tirano e o pai chamando o filho de imoral, perdido, mentiroso, homem de apetites sexuais pervertidos. A sucessão de escândalos teria convencido o rei de que o filho não tinha os requisitos para ocupar o trono. O rei inclusive profetizou, acertadamente, em seu diário, que após a sua morte o filho se arruinaria totalmente em 12 meses. Também nesse diário, o rei admitiu que desejava ser sucedido pelo seu segundo filho, Albert, que veio depois a governar com o nome de George VI. Dawson disse que não consultou a família sobre a eutanásia, mas disse que a família lhe dissera para não prolongar o sofrimento do rei desnecessariamente.
O que isso exatamente quer dizer? Nem sempre as palavras precisam ser ditas. Todos, inclusive Dawson, sabia que o príncipe esperava a morte do pai para poder se casar. E por que o rei moribundo amaldiçoou a enfermeira quando essa se aproximava para lhe dar a injeção de sedativo? Provavelmente acreditava ser a injeção letal que por alguma razão temia. Semanas depois da morte do rei George, o novo rei Eduardo concedeu a Lord Dawson o maior título que lhe era permitido, o de Visconde Dawson of Pen. Seria algum tipo de retribuição? Edward acreditava que no trono nada o impediria de se casar. Estava errado. Acabou descobrindo que suas obrigações como rei eram maiores do que seus poderes. E para casar, teve que abdicar com menos de 11 meses de reinado em favor do seu irmão, Albert, que reinou com o nome de George VI. George VI era pai da recém-falecida Elizabeth II e avô do atual rei Charles III. Meio ano depois de abdicar, Edward casou-se com Simpson na França. Após sua abdicação, seus vínculos com a Alemanha nazista ficaram públicos, e ele fazia palestras tentando evitar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, e acreditava que seria recolocado no trono no caso de uma vitória nazista. A inteligência britânica descobriu inclusive documentos que provavam haver uma conspiração nesse sentido. Com a derrota da Alemanha, no entanto, Edward acabou no ostracismo, vindo a falecer em 1972 em decorrência de um câncer na língua. O desejo de George V de que o trono passasse para o seu segundo filho e depois a descendência deste acabou se realizando. A monarquia hereditária se baseia na tradição que apela para uma nostalgia das pessoas de um tempo passado que era melhor e mais simples, apesar de que a história nos mostra que isso na realidade não existe. Quando o crime de Dawson foi revelado em 1986, a discussão foi transferida para a questão do bem ou do mal da eutanásia, silenciando totalmente sobre as razões do crime. Convém aproveitarmos a comoção com a morte de Elizabeth II para levantar esse caso curioso e para lembrarmos que, por trás das cerimônias e histórias que nos são contadas, existem outras. Algumas são reveladas apenas décadas depois, algumas talvez nunca. O diário do Dr. Dawson of Pen só veio a público 50 anos depois. Muito tempo. Todos os envolvidos já haviam morrido. Mas e se tivesse se mantido o sigilo não por 50, mas por 100 anos, como fazemos hoje aqui no Brasil? Até hoje ninguém ainda saberia que George VI, o avô da rainha Elizabeth II, foi na realidade assassinado. Bom, amigos, muito obrigado para aqueles que assistiram esse vídeo até aqui e um grande abraço a todos.